Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. E aí? Vocês estão felizes? É que boa noite, mais desanimado. Boa noite. Glória a Deus. Hoje a gente começa uma série nova aqui na família Desascope, que é a série Coexistir. Vai ser o assunto que nós vamos conversar em agosto. Então eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Já de manhã nós já começamos, né? E foi muito legal. Então todos os domingos, como a gente vai falar sobre coexistir, né? E tem tudo a ver com relacionamento, sobre você existir junto, né? Todo domingo vai ser uma dupla que vai pregar. Por quê? Porque nós vamos co-pregar aqui, né? Co-ministrar. E É um é muito desafio. interessante, porque já na elaboração do sermão, você já tem que viver a mensagem aqui, entendeu? Porque você vai preparar o sermão junto, você vai pregar junto. Então todos os domingos vai ser uma dupla. Aqui nem sempre vai ser casal, vai ser também misturado aí, então vai ser muito legal. Então eu quero que você acompanhe todos os domingos aí, quando for o seu DNA aqui e quando for também, quando não for, você também acompanhar da sua casa online lá. E nós vamos ler João capítulo 15, você pode abrir com a gente aí? João capítulo de número 15 para esse primeiro dia. Eu quero que você pegue papel e caneta, né? Porque nós vamos dar a base do que vai ser essa série, tá? Então, nós vamos construir a partir disso aqui que nós vamos falar hoje, tá? É muito importante, seja com papel e caneta aí, ou com seu celular, anotando tudo que Jesus ministrar no seu coração aí. Então, João, capítulo de número 15, eu vou ler, aí a Val vai orar, para a gente começar. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Diz assim, olha. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Curva suas cabeças aí, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado porque você fala no nosso coração, você nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós queremos ser ensinados por você, consolados, exortados. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor, nós te damos liberdade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Val, vamos começar. Legal, nós vamos falar então sobre coexistência. E eu quero começar, na verdade, pensando a respeito desse tema, porque a gente não existe, a gente coexiste, tá? Então nós não fomos criados para viver, mas para conviver. Eu gosto de um texto de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Deus chama Moisés para fazer aquela missão de libertar o povo dele do Egito. Moisés estava todo temeroso, né, cheio de medo, falando, Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá, o faraó vai me perguntar, como é que eu faço para eles acreditarem que realmente foi o Senhor que falou comigo? Me fala pelo menos o seu nome, porque de repente se eu falar o teu nome, vai ficar mais fácil. Então, Moisés pergunta, Deus, qual é o teu nome? Deus diz assim, eu sou o que eu sou. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito dessa frase, eu sou. A gente, né, os seres humanos, eles existem, Deus é.
Antes do planeta Terra ser criado, antes de você estar aqui, antes desses, não sei se 6.000 anos ou milhões de anos, não importa, o que havia antes disso? Deus. Nós não existimos independentemente, nós somos coexistentes com Deus. Olha só que lindo isso que Colossenses vai dizer. Colossenses 1, 16 e 17. Fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Os teólogos vão chamar isso de a autoexistência de Deus. Antes de nós estarmos aqui, antes desse planeta ser criado, Deus é. É por isso que ele é chamado na Escritura de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor da vida. Não existe nada fora dele. O que Deus faz, ou o que ele fazia antes do mundo ser criado? Ele era. Era o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, numa relação perfeita de amor, que os teólogos vão chamar de uma dança, na verdade, de amor. Onde o Pai, ele exalta o Filho o Pai, e eles amam o Espírito, e um devolve amor para o outro. O nome dessa dança é pericorese. É um nome difícil, eu sei, mas é só para ilustrar que Deus estava em perfeita harmonia, comunhão e plenitude antes de tudo isso ser criado. Mas ainda assim, ele resolveu, mesmo ele sendo totalmente suficiente, ele resolveu expressar o seu amor, a sua graça, através da criação. Eu gosto de um outro texto que fala em Atos 17, 28, né? Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Gente, às vezes a gente é meio presunçoso, arrogante, orgulhoso, a gente acha que a gente é dono da nossa própria vida. Mas é tudo nele, é tudo por causa dele, é tudo para ele. Nós coexistimos em Deus. Olha isso que fala em Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Uau. E não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Abba de amor que nos criou. E então ele vai começar exatamente com essa declaração. João 15. Eu sou. Como que gritando para nós, eu sou autoexistente. Só que aí o verso 2 ele vira para a gente e fala, mas vocês são ramos. O que a gente quer enfatizar nesse agosto nós precisamos voltar para a nossa posição. O que a gente quer enfatizar nesse agosto é eu e você não existimos. Nós coexistimos. Você pode dizer isso? Eu coexisto. Eu não fui feito para viver, nós fomos feitos para conviver. Então, o que ele vai mostrar para a gente nesse texto é: vocês são ramos, vocês são galhos, que conectados a mim vivem, desconectados de mim morrem. Então, nós precisamos, cara, vencer a nossa arrogância e presunção, como a Val diz, e voltar para a nossa posição original de coexistentes. E ter prazer nessa posição. Por quê? Porque Deus, antes de Ele criar todas as coisas, Ele estava nessa dança, né? Como é que é? Pericorese. Da pericorese, né, que os teólogos dizem que na eternidade ele estava nessa dança do Pai, do Filho e do Espírito. Imagina essa dança perfeita dos três, a ponto de você olhar e falar que é só um, de tão perfeita que é a dança. E de repente esses três criam um ser à imagem deles e chamam esse ser para dançar. Tem noção que aquele que autoexiste não precisava da gente e nos chamou para dançar? Vem dançar comigo. Vem participar da nossa dança. E aí a gente passa a existir na dança da Trindade. Meu irmão, não sei se isso mexe com você. E o que é
a tragédia de Gênesis 3? O que é o pecado? É eu e você saindo da dança para dançar sozinho. E aí a gente dançou. Literalmente. Dançamos. Porque a gente foi enganado pela serpente de que era possível parar de coexistir e começar a existir. Nós fomos enganados pela serpente. Olha o que ela disse para Eva, para a mulher: certamente você não vai morrer. Em outras palavras, o que ela disse foi: dá para viver autossuficiente. A antiga serpente continua com a mesma mensagem, gente. Em cada palestra de alguns coachings, em cada mensagem em seriados, estampado em cada propaganda de empresas de cosméticos nos outdoors ou nos nossos Instagrams que aparece, é isso. Você é autossuficiente. E a velha serpente continua com a mesma mensagem: certamente você não vai morrer, você vai ter uma vida muito melhor. Dança sozinho. E o caos se instalou. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E é muito interessante essa dinâmica, né? É porque assim, talvez você possa pensar que, não, tá conectado na videira, tem que dar fruto. Mas tem como tá na videira e não dar fruto. Nós já vamos explicar sobre isso. Eu queria falar para você, na verdade, sobre essa parte. Ele vai falar sobre alguns tipos de pessoa. Então ele fala: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Uma coisa a respeito da videira, quem aqui já viu a vinha, uma parreira que dá uva? Vocês já viram, já tiveram essa experiência? Uma parreira, gente, não é uma planta de ornamentação. Não é uma planta que você vai botar no vaso para ficar olhando para ela. Não é uma árvore que vai abrigar aves ou vai fazer sombra para você. A videira, ela tem um objetivo, que é frutificar. Então, se ele está falando que ele é a videira verdadeira, você é o ramo, você está conectado, mas não está frutificando, tem algo errado. Sim. É isso que ele está querendo dizer, tem algo errado. E ele fala: esse ramo que está em mim, mas não está frutificando, o Pai corta. Só que esse cortar aqui no grego é a palavra airo. Olha que louco que é isso. Quando um ramo é novo ou um ramo não está frutificando, às vezes em quando ele cai na direção do chão. E aí, quando ele está no chão, ele realmente não frutifica e além disso ele fica no barro, porque chove, molha. Ou então até mofa às vezes o ramo. Então o vinhateiro vai lá, pega aquele ramo, levanta esse ramo e amarra num galho forte. Então esse corta aqui é essa palavra airo, que Deus está querendo dizer que tem gente que está na videira, não está frutificando, e Deus é tão amoroso, tão paciente com você, que Ele vai, Ele pega você, te levanta da lama, do mofo, da sujeira, da falta de frutificação, Ele te levanta e te amarra num ramo forte. Você está entendendo por que Deus coloca algumas pessoas na sua vida? Alguns amigos cheios do Espírito Santo? Algum discipulador que está te auxiliando? É o ramo forte que você vai ser amarrado até que você ganhe força para que você possa frutificar novamente. É lindo isso? Isso é muito forte. E a segunda, tratamento de Deus. Então, se o primeiro você não está frutificando, Ele levanta você. Tem um segundo tratamento de Deus, que é você que está frutificando. O que Ele faz? Ele põe um lacinho em você e te coroa. Mentira. Ele poda. Mais à frente você vai ver que o ramo que insiste em não frutificar, ele sim é cortado e lançado fora. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você frutificando ou não, a tesoura de Jesus vai chegar na sua vida. A pergunta é se ele vai chegar na sua vida para te amputar ou chegar na sua vida para te limpar. É muito louco, porque às vezes a gente pensa assim: não, Douglas, eu sou um crente fiel, eu estou na videira, estou fazendo tudo certo, e mesmo assim eu estou sendo, meu Deus, estou sofrendo, estou sendo apertado. É a poda, gente. É a poda. Porque uma coisa legal da parreira também é que
às vezes em quando, a parreira produz muitas folhas. E aí, quando você olha para ela, você fala assim, cara, deve ter muita uva ali, porque olha quanta folha. Só que, na verdade, a folha é uma expressão da parreira que não deixa, muitas vezes, a uva vir para fora. Então, às vezes, muita folha é um sinônimo de uma coisa infrutífera. E aí, o vinhateiro tem que ir lá e tem que cortar aquelas folhagens para que, então, a uva venha para fora. Então, mesmo aparentemente, às vezes, não, está tudo certo, poxa, eu estou em Jesus. Ainda assim, o Pai vai lá e tira aquilo que é eu, aquilo que é ego, aquilo que é excesso, aquilo que é ativismo, que é religiosidade, aquilo que não vai realmente produzir fruto que permanece. Então, o que a gente quer comunicar com você é que Jesus vai tirar algumas coisas da sua vida. Jesus vai arrancar algumas pessoas da sua vida, que estão somente sugando energia e que não frutifica. Que não termina em fruto, que tira tempo seu, que tira energia sua, tira recurso seu e não frutifica. E aí ele vem e poda, e aí você fica assim, ai Senhor, o diabo está furioso. Não, é Jesus que te ama muito. É Jesus, e é muito legal, né? Porque, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ir na França uma vez. E na França é conhecida pelos seus jardins, né? E tem aqueles palácios e tal, e sempre tem aquele jardim na frente, né? E você vai, cara, o jardim é perfeito, é lindo, é maravilhoso, mas para estar lindo e maravilhoso, quem passou por ali? Um cara com uma tesoura desse tamanho. Para estar lindo e maravilhoso, teve muita poda, muita coisa cortada, porque se não tem poda, é um jardim abandonado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se não está saindo nada, se ele não está tirando nada, se ele não está te disciplinando, você não é filho. Cara. Deus disciplina o filho que ama, assim como o pai faz com o filho quem quer bem. Os bastardos não são disciplinados, não são podados, mas os filhos são. Muitas vezes, você ser entregue para fazer o que você quer é a grande punição de Deus. Para virar esse jardim abandonado, porque você acha que você é autossuficiente. Agora, essa disciplina de Deus, essa poda de Deus, alguém lá, o que a gente chama de discipulado da faquinha, né? Que parece que você está sempre errado, sempre errado, sempre errado. É o amor do Pai, cara, do agricultor, para que você dê mais fruto. Ele quer mais fruto, mais fruto. Ele fala, tem alguns que estão dando fruto, mas dá para dar mais fruto, se ele podar. E aí ele no versículo 3, ele vai falar então qual é o método da poda de Deus. E esse método de levantar de Deus. O verso 3 diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A grande tesoura de Deus, né? E aí ele chama de espada, né? É a palavra, é ela que vai nos podando, é ela que vai nos lixando, tirando os excessos, é ela que vai nos mostrando o que precisa ser mudado. Agora o versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Perceba o imperativo aqui, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a palavra desse texto aqui é permaneça. O grande verbo dessa passagem de Jesus e dessa parábola, né, que ele montou aqui é permaneça, permaneça, permaneça. De 11 versículos é falado 10 vezes o verbo no imperativo permaneça, permaneça, permaneça. Agora, se eu tenho que falar 10 vezes permaneçam, você concorda comigo que é porque tem alguma força tentando tirar você? Se eu tenho que enfatizar para você, permaneça, permaneça, é porque não é automático permanecer. Porque requer um esforço nosso em permanecer. Requer algo que vem da gente em permanecer. Requer a gente colocar o nosso foco e a nossa atenção nisso que ele está falando. Ei, vocês são galhos e o trabalho de vocês é
permanecer. O que esse texto nos ensina, gente, é que você não tem que trabalhar para dar fruto. Você tem que trabalhar para permanecer nele. Fruto é trabalho de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe qual é o segredo para dar fruto? Não focar em dar fruto. É focar em o quê? Permanecer. Permanecer. O seu trabalho é permanecer nele. E o trabalho dele é dar frutos através de você. Porque muitas vezes o querer dar fruto é a grande desculpa para não permanecer nele. Você sabia que fazer coisas para Deus pode ser a grande estratégia para não ficar com Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você sabia que o ministério muitas vezes é um dos principais jeitos que a gente encontra para não se relacionar com Deus? Se eu não estou bem com a Val, e tem algo entre nós que não está legal, e aí eu não quero me relacionar com ela, eu posso falar assim: quer que eu vá no mercado para você? Vamos limpar a casa aqui, porque aí a gente não precisa conversar? Vamos fazer alguma coisa? Por quê? Porque fazer coisa não significa que a gente está junto. Aqui a ordem não é façam coisas para Deus, a ordem é fiquem com Deus. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Só que isso aqui é um grande desafio nosso. Eu gosto de Davi, porque Davi é muito conhecido por aquilo que ele carregava no coração. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua presença. Mas a gente nunca fala a segunda parte. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Porque permanecer dá muito trabalho, gente. Você tem que buscar. Sabe, a gente é muito ruim de permanecer. A gente tem uma intensidade absurda, mas uma constância horrível. E às vezes em quando a gente precisa parar, fazer uma análise de verdade e falar: cara, será que eu não estou tentando produzir fruto através do meu ativismo? Será que eu não preciso rever esse meu tempo com Jesus? Será que eu não estou me enganando? Que eu estou tendo uma vida devocional, que eu estou orando, que eu estou realmente me alimentando da palavra em casa? Será que na verdade eu não estou comendo só de domingo? Você precisa permanecer, e permanecer requer essa busca. E nós estamos, gente, numa sociedade do desempenho. Esse aqui é o meu grande desafio. Porque a gente tem um combinado em casa, a gente acorda mais cedo para acordar antes das crianças, para poder ter o tempo com Deus. E no momento em que eu estou orando, me vem a ideia de um vídeo. E um vídeo para o YouTube. Me veio a ideia de uma pregação. E de repente a minha mente é tentada a pensar assim: cara, vai fazer alguma coisa produtiva, vai gravar um vídeo, vai abençoar muitas pessoas, ao invés de ficar na presença de Deus. E nós somos pegos nessa sociedade do desempenho. Por que é tão difícil orar? Porque orar é dizer: eu sou simplesmente um galho, você é a fonte de todas as coisas, e eu vou ficar só aqui esperando você fazer. Cara. Gente, orar é mais difícil que pregar. Ai, Douglas, pelo amor de Deus, não põe um microfone na minha mão, senão... Orar é muito mais difícil que pregar. Porque, por exemplo, nunca aconteceu comigo e provavelmente nunca aconteceu com a Val. No meio da pregação, você esqueceu que estava pregando? Não. Mas no meio da oração, você já esqueceu que estava orando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abrir meu coração aqui. Não existe mudança, transformação, vida sem uma vida devocional. Gente, você que está aqui, você que está nos ouvindo online, você que somente é da família Desascope aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não der um jeito na sua vida devocional, nós estamos perdendo tempo. Isso é real, cara.
Vai passar 10 anos de você ouvindo pregação, de qualquer um vindo aqui, a gente trazer qualquer conferência aqui, qualquer coisa. Não tem. Ou você permanece nele, ou você é um galho que vai secar, morrer, ser lançado fora. Não tem. Sabe, e uma coisa que a gente começou a perceber como pastores, né, como líderes, é o seguinte: ele é muito claro aqui. Se permanecer, vai dar fruto. Então não é sobre o seu discurso, é sobre os resultados da sua vida. Você pode morrer de falar para mim, cara, amo Jesus. Nossa, Jesus é tudo para mim. Jesus é maravilhoso. Tiago vai falar para você, então me mostre suas obras. Ou então, a gente, às vezes, em quando, acha que o fruto é o dom, né? E a gente vê lá no sermão de Jesus, no sermão escatológico, ele dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, realmente me conhece. Alguns ele vai falar, cara, não conheço você, você profetizou no meu nome, você curou no meu nome, mas você praticava iniquidade. Então, o que ele está falando aqui, esse fruto, não é a respeito de dom, não é a respeito de ministério. Ele está falando a respeito de Gálatas 5:22. Uau. Ele está falando a respeito do teu caráter, porque se ele é a videira, você é o ramo, a seiva que nutre, você é o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo de verdade, você tem que ser manso, você tem que ser amoroso, você tem que ser alegre, você tem que ser paciente, ter domínio próprio. Uau. Isso vai expressar, a Bíblia diz, a gente conhece uma árvore pelo fruto. Por acaso você já colheu maçã numa laranjeira? Então a tua vida vai dizer se você está conectado ou não. Então, entenda a angústia do nosso coração, cara. Não tem outra forma. E às vezes a gente como pregador fica, cara, vou falar de orar de novo. Vou falar de ler Bíblia, de fazer devocional. Só que não tem outra coisa. Porque você não foi feito para existir, você foi feito para coexistir. Então, se você não acordar e ligar na videira, não tem o que fazer. Então, se você não está caminhando para a santidade, não nos engane, você não está fazendo isso aqui. Eu não estou falando de ser perfeito, estou falando de caminhar para a santidade, de estar melhor do que ontem. Você não está fazendo. E não se engane. Porque às vezes eu vou perguntar para alguém, vai falar, e aí, como é que está a vida devocional? Pô, tá legal, tá legal, tá boa. Tá, mas você está progredindo? Você está de glória em glória, sendo cada dia transformado à imagem de Cristo? Não. Então não está boa. Porque Jesus não é mentiroso. Ele está falando, todo aquele que permanecer em mim dará fruto. É matemático. Gente, dá um amém aí. Um amém, pelo menos. Silêncio. É matemático. Porque o contrário é esse, gente. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Sua vida está secando, você não está conectado na videira, cara. É como uma rosa. Se você vai lá na floricultura hoje, compra uma rosa e traz para casa. A partir do momento que aquela rosa foi cortada da roseira, cara, ela está num processo de morte. Não passa mais a seiva para ela. Só que ela chega na minha casa, ela vai para o meu vaso, ela tem aparência de viva. Uau. Mas é só questão de tempo. Ela vai secar e ela vai morrer. Esse é o problema. Porque a gente olha as pessoas lá fora, vivendo sem Jesus, vivendo sem Deus, arrumando outras seivas para sustentar a sua vida, e tem a mesma aparência. Assim como Jesus vai falar naquele sermão sobre o tolo e o sábio que constroem, os dois tinham uma casa. Você olhava, era igual as duas construções, mas vai chegar um momento em que a tempestade vai vir, em que a situação vai mudar, em que o tempo vai se cumprir, e quem não tem um firme fundamento em Cristo vai ruir, quem não está na videira vai secar e vai ser lançado ao fogo. Gente, aqui ele está falando de inferno. Nós precisamos voltar a falar sobre o inferno. Se você não está conectado na videira que é Jesus, a condenação eterna te espera. Mas hoje Jesus tem graça para te alcançar e para te conectar nessa videira. Hoje tem salvação para todo mundo que está aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu creio que o Espírito Santo vai hoje trazer pessoas. Glória a Deus.
Entenda uma coisa, você que está aqui, você que está nos ouvindo online, só uma pessoa vai ser salva. Só um vai ser salvo. Cristo. E aí ele diz, então todos que estiverem em Cristo vão ser salvos de tabela. Ele não está pedindo para você ser perfeito. Ele está pedindo para você permanecer no perfeito. Ele não está te cobrando perfeição porque ele sabe que você está num corpo corruptível hoje. Ele está te pedindo, acorda todas as manhãs e permanece no perfeito. E deixa eu te aperfeiçoar, você permanecendo em mim. Então se sua vida está secando, e entenda o secando aqui, gente, não é prosperidade. Você pode estar conectado à videira e perder emprego, passar necessidade, gente morrer, ter câncer, pode acontecer. É uma alma que floresce. É uma alma que floresce. Porque dá para nos mandar embora da empresa, mas não dá para mexer com o nosso espírito e com a nossa alma, se você está na videira. Você pode fazer o que você quiser com o exterior de uma pessoa, mas o interior é a escolha dela. Por exemplo, qualquer um aqui pode me ofender, mas eu ir para casa ofendido é uma escolha minha. Se eu quiser te amar, o problema é meu. Se eu quiser te perdoar, o problema é meu. Escolha minha. Você pode me ofender, mas eu me sentir ofendido é uma escolha minha. É quando ele diz assim, olha, se alguém chegar diante de você e quiser tomar a sua túnica, dê para ele a capa. Olha o que ele está dizendo. Alguém vai vir te roubar e você pode escolher e falar assim, não vou deixar você me roubar, estou te dando. Pessoa chegou na sua presença ladrão e saiu abençoado. Ah, cara, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque a escolha é sua. Porque você escolheu estar conectado nele. E aí ele vai dizer assim, olha, na sequência, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha isso, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ah, cara. O que você orar vai acontecer. Por quê, Val? Porque não se dissocia Jesus da sua palavra. Aquele que está na videira, ele está conectado àquele que é o verbo que se fez carne. A palavra de Jesus habita ricamente naquele que está na videira. E aí, olha que lindo isso. Você quer ter oração respondida? É estar conectado na videira. Se a palavra de Jesus permanecer em você, quando você for orar, sabe o que vai sair da sua boca? A palavra dele. E ele fala que a palavra dele não volta para ele vazia, antes cumpre o propósito para qual ele designou. Então, se você ora a palavra, você ora a resposta. Essa é a chave para você ter sucesso na sua vida de oração. Talvez você está orando há 30 anos por uma coisa que não se concretiza. Cara, isso é a palavra de Jesus sobre você? Meu Deus. Talvez é por isso que ele não está te dando. Então, a partir do momento que você está conectado e você tem essa palavra dentro de você, você tem as suas orações respondidas. Eu falei até pela manhã, tem aquele texto que fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E a gente sempre achou que era tipo assim, se eu agradar a Deus, Ele vai fazer o que eu quero. Não. É se o prazer da tua vida for o Senhor, aquilo que Ele quer, a vontade dEle vai ser a tua vontade. E obviamente você vai ter as tuas vontades todas realizadas, porque o teu coração é o coração dEle. O teu desejo é o desejo dEle. E a tua palavra é a palavra dEle. E aí ele diz, e nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. E é legal que, assim como o não permanecer é um processo, né, lançado fora, seca e é queimado, o permanecer é um processo, porque ele fala de dar fruto, de dar mais fruto e de dar muito fruto. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, vocês vão glorificar o meu Pai. Como? Dando muito fruto. Gente, deixa eu falar uma coisa. Aqui é a reunião dos galhos. E nós estamos fazendo aqui, permanecendo. Então o que precisa acontecer resultado dessa reunião? Fruto.
E o que é o fruto, né? Como a Val diz, Gálatas, o que é o fruto? Se a gente for usar a metáfora, as pessoas têm que chegar diante de você e sair alimentados. Se alguém chegar perto de você, tem que sair de barriga cheia e não explorado por você. É porque o fruto fala daquilo que nutre e não daquilo que drena. E às vezes, quando a gente vê cristãos que são pessoas Chupins. que... Ele falou chupins, gente. São drenos. Sanguessuga. Cara, você chega perto da pessoa, você sai pior. Tanto que a pessoa reclama. Sabe, ela só quer explorar a relação. E esses não são os filhos de Deus. Tem gente que vem na igreja há 30 anos. Quando é que Deus vai me abençoar? Eu quero a minha bênção. E ele não entendeu nada, porque os filhos de Deus não estão aqui para ser abençoados. Os filhos de Deus estão aqui para sair e ser os abençoadores dessa cidade. Então esse é o convite de Jesus. Você não veio aqui para comer, gente. Você veio aqui para servir a mesa. O que é a igreja, gente? Se não essa grande mesa, lotada de fruto, dos ramos que estão aqui. As pessoas precisam entrar aqui e saber disso. Sabe, eu estava ouvindo o Paulo Borges num podcast, ele disse algo muito forte. Ele falou assim, a igreja deveria ser a primeira a entrar na crise da pandemia e a última a sair. A gente deveria parar de gastar nossa energia toda pensando em como voltar com os nossos cultos e gastar toda a nossa energia pensando como alimentar Bragança. Como alimentar a cidade que você está? Como servir quem está ao meu redor? O cristão deveria ser aquele que é o primeiro a pôr a mesa e o último a comer. Porque o prazer da vida dele é partir o pão. Ele gosta mais de partir o pão do que comer. Ele come, claro. E você vai entrar aqui, você vai comer, mas você não veio para comer. Porque a semana inteira você permaneceu na videira e você tem uma palavra para compartilhar. E palavra para compartilhar não precisa de microfone, só precisa estar sentado do lado de alguém. É só chegar no trabalho e ter a palavra para compartilhar. É só chegar na faculdade e ter uma palavra. Chegar no Zoom e ter uma palavra. Você tem uma rede social e uma palavra para compartilhar. Por quê? Porque você está gerando fruto. Sua vida alimenta, ao invés de drenar. Agora, se fruto é isso, o que é essa vida que flui da videira? Que quando alguém permanece nele, se torna vivo e frutífero. O que é que tem na videira que passa para nós e que gera vida em nós? E é o verso 9, que diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Eu disse para vocês semanas anteriores que eu estava ouvindo o Mike Bickle do IHOP e ele disse assim, esse é o versículo para você permanecer durante toda a sua vida. Isso aqui é um versículo para você gastar a sua vida nele. Em um versículo, Douglas? Em um versículo. Eu quero que você gaste sua vida pensando nisso aqui, ó. Como que o Pai amou o Filho? Olha o padrão do amor. Como o Pai me amou. Como que o Pai amou Jesus? Te desafio a explorar as Escrituras descobrindo como que o Pai amou o Filho. Te desafio a fazer a seguinte pergunta. Com que intensidade o Pai ama o Filho? Qual você acha que é a intensidade que o Pai, Criador de todas as coisas, perfeito, ama o Filho? Qual é a largura do amor do Pai pelo Filho? Quanto que o Pai ama o Filho? Desde quando? Há quanto tempo o Pai ama o Filho? E aí ele pega esse padrão de amor e fala assim, também eu amo vocês desse jeito. Ah, cara. Você não entendeu esse amor ainda. Eu não entendi esse amor ainda. Porque o dia que a gente entender esse amor de forma plena, nós vamos ser glorificados. Nós vamos estar perfeitos. Porque os nossos, presta atenção, todos os nossos defeitos derivam da nossa ignorância de quão amado nós somos. Uau.
Gente, olha o Deus que nós estamos nos relacionando. É um Deus que dá uma pancada dessa, dizendo: se você não está em mim, você vai secar, você vai ser condenado eternamente, inferno, condenação eterna. Ele é duro, Jesus falou mais de inferno do que qualquer outra coisa aqui. E aí, só que a solução qual é? Deixa eu te amar. Os outros deuses, traz um sacrifício para mim, anda de joelho aí, se machucando, dá dízimo, dá oferta, faz não sei o quê, faz aquilo outro. O nosso Deus diz, e a solução sabe qual é? Deixa eu te amar. Como o Pai me amou, deixa eu amar você e permaneça no meu amor. Mano. Êxodo 19, quando Deus vai encontrar com o povo na montanha, ele vai descer na montanha, a montanha começa a pegar fogo, a montanha começa a tremer, e aí Israel está lá esperando, o que Deus vai falar? Estão acostumados com os deuses do Egito, sacrifícios, e blá blá blá, e tal, e aí o Deus de Israel desce na montanha, e diz assim: eu dou um mandamento para vocês, me amem, eu quero amor, não quero sacrifício. Eu quero vocês me amando e sendo amado por mim. Me amando e sendo amado por mim. Gente, você quer ser curado? Faz a seguinte pergunta para o Espírito Santo: o quanto Deus me ama? E espera a resposta. Quão amado eu sou? Cara, você que está na sua casa, você não consegue chegar nem a 1% de compreender o quão amado você é. Porque se a medida que Jesus nos ama é a medida do amor do Pai pelo Filho, a gente consegue pensar bastante em relação ao amor do Filho, porque está escrito na Escritura, a gente consegue ver a cruz, a crucificação, e tudo aquilo que Ele sofreu por nós está muito exposto. Então você olha, você lê e você fala: uau, ele me amou muito, né? Mas agora eu quero que você pense no Pai dando o seu Filho unigênito. A gente pensa muito no sofrimento do filho, mas será que a gente para pensar no sofrimento do Pai entregando Jesus por amor a nós? É quando ele pede para Abraão o Isaac. Você consegue ver a cena? Você que é mãe como eu, né? Você consegue ver a cena. O tamanho do amor de Deus pelo Filho é o tamanho do amor de Jesus por nós. É muito grande. Quero que você tenha coragem de fazer essa pergunta: o quanto você me ama, Jesus? Gasta uma manhã inteira nisso. E gasta todas as manhãs da sua vida nisso. O quanto você me ama, Jesus? O quanto você me ama, Jesus? O quanto você me ama, Senhor? O quanto você me ama, Pai? O Espírito Santo nos revela o quão amado nós somos. E Ele está dizendo: permaneça nesse lugar. O amor de Jesus não é a porta de entrada do Evangelho. O amor de Jesus é a estrada que nós vamos viver pelo resto da eternidade. O quanto você me ama, Jesus? E conforme Ele vai revelando o quanto Ele te ama, você vai devolvendo para Ele amor. Você vai devolvendo para Ele amor. Você vai devolvendo para Ele adoração. Cara, Ele nos ama. E a salvação é essa: permanecer no amor dele. E ele diz que a forma de permanecer, e aí eu encerro com o verso número 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem aqui já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Todo mundo tem uma, né? A gente sabe: eu gosto de tempo de qualidade, eu gosto de atos de serviço, não, para mim eu me sinto amado quando eu ganho um presente. Jesus tem uma linguagem do amor. E a linguagem do amor de Jesus é obediência. Quando você guarda os mandamentos dele, então você o ama. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Você quer realmente amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento? Obedece.
Eu amo quando os meus filhos me abraçam e falam, mamãe, eu te amo. É muito legal. Mas eu amo mais quando eles seguem o caminho que eu aponto para eles, porque eu sei que vai ser proteção e porque eu sei que vai ser vida para eles. Queria falar com você que está aí na sua casa. E cara, talvez você está experimentando essa vida seca. Você está experimentando o que é isso aqui que ele está dizendo de dia após dia, secando, secando e secando. E a palavra de Jesus para você hoje é essa: eu quero enxertar você na videira. O que eu preciso fazer, Douglas? Fazer nada, você precisa se render ao amor dele. O que? Sim, você precisa deixar ele te amar. Você precisa dizer, entrar nesse lugar de ramo, de dizendo, eu não consigo, sem ele nada eu posso fazer. Eu preciso desesperadamente do teu amor. Eu só tenho vida em você, eu só consigo se você me encontrar, eu só consigo se você me enxertar nessa videira. Eu quero conectar com a videira. E eu queria convidar você hoje, cara, a entregar a sua vida para Jesus. Sabe, tem salvação aqui nessa noite. Tem salvação para você nessa noite, cara. O Espírito Santo sabia que você estaria online hoje. Você clicaria nesse link hoje e ele tinha uma palavra para você. O que está queimando no seu coração não é emoção, não é uma palestra legal, não é algo motivacional, não é um fundo musical. É o Espírito Santo que escolheu você hoje, cara. E ele quer enxertar você na videira. E você estava caminhando para a morte. E você vai caminhar agora para a vida e para a frutificação. Você estava caminhando para secar, secar, secar e secar. E agora você vai florescer, florescer, florescer e frutificar, cara. Daqui a 10 anos nós vamos encontrar com você. E você vai estar muito melhor. Com uma luz da aurora. Até ser dia perfeito, cara. Você quer?